Eu já falo inglês, mas tenho dificuldades quando viajo ou em reuniões. Não sei se você sabia, mas 75% do inglês é falado por estrangeiros. E nem todos falam bem. Usar inglês avançado geralmente só é bom se for com estadunidenses ou britânicos. Aprendi que há um código que facilita tudo quando eu estiver em outros países e continentes. Olhe bem para essa frase. A busca por um inglês perfeito, aquele de cinema, pode estar custando muito caro. E não estamos falando só do valor do curso, não. Estamos falando de oportunidades de negócio perdidas, de conexões que nunca acontecem. Parece meio contraintuitivo, né? Pois é exatamente por isso que a gente precisa ter essa conversa. Imagina a cena, aquela reunião de $1 milhão. Tudo preparado, o inglês está na ponta da língua, vocabulário rico, pronúncia impecável. Mas, no final do dia, o negócio não fecha. Fica aquela sensação estranha, sabe, sem entender o que foi que deu errado. A resposta, por mais bizarro que pareça, pode estar justamente nesse inglês perfeito, e a gente vai descobrir o porquê. Para a gente entender essa armadilha, primeiro a gente precisa desconstruir um mito. Um mito que as escolas de idiomas venderam para a gente durante anos. A verdade sobre como o inglês realmente funciona no mundo dos negócios hoje é surpreendente e muito diferente do que a gente imagina. Olha só para este número. 1,5 bilhão de pessoas falam inglês. Sabe qual é a parte mais impressionante disso? A imensa, a esmagadora maioria não é nativa. Isso mesmo, americanos, britânicos, australianos, eles são a minoria. E essa simples estatística ela muda absolutamente tudo. 75%. Pare e pensa nisso. 3 em cada 4 profissionais que usam inglês no trabalho, todos os dias, não são falantes nativos. A próxima grande reunião de negócios provavelmente não vai ser com um americano. Vai ser com alguém da China, da Alemanha ou da Índia. O campo de jogo é outro. E que tal este número aqui? 96%. 96% de todas as conversas em inglês no mundo tem, no mínimo, um não nativo participando. Ou seja, a conversa entre 2 nativos é a grande exceção. O padrão global é o brasileiro falando com o japonês, o alemão com o indiano, e todos eles estão se comunicando num inglês diferente. A conclusão é clara. O mundo não fala o inglês da rainha. O mundo dos negócios fala um inglês funcional, direto ao ponto. Um inglês que resolve problemas, que constrói pontes e que, o mais importante, fecha negócios. Esse é o inglês B1/B2, o verdadeiro idioma global. Mas é aqui que vem o grande paradoxo. E se aquele inglês avançado, motivo de tanto orgulho, de tanto estudo, for na verdade um obstáculo? Parece loucura, eu sei, mas é um fenômeno real que a gente vai desvendar agora. Já ouviu falar na maldição do conhecimento? É como um médico tentando explicar um diagnóstico para um paciente usando só jargão técnico. O médico sabe perfeitamente do que está falando, mas o paciente não entende nada. No mundo dos negócios globais, o inglês avançado pode ser exatamente esse jargão que, em vez de conectar, acaba criando um muro. E quais são esses erros que as pessoas fluentes cometem sem perceber? Usar palavras que ninguém entende, soltar umas gírias que só fazem sentido em filmes americanos, construir frases super complexas e, talvez o pior de tudo, ter aquele impulso de corrigir os outros. Isso não ajuda, gente. Só cria barreiras e quebra a confiança. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A maior força, aquele inglês todo polido, pode se tornar acidentalmente a maior fraqueza. É como se o cérebro tivesse sido super treinado para a perfeição acadêmica, mas o mundo real dos negócios é imperfeito, é rápido e é funcional. E é aí que a conexão se perde. Ok, chega de falar de problemas. Vamos para a solução. E não, a solução não é piorar o inglês. É o contrário. É sobre ser mais inteligente, mais estratégico. É sobre adotar o chamado The B1 Code. O que é o The B1 Code, então? Pensa nele como um protocolo, um sistema. É uma forma de se comunicar com clareza com mais de 1 bilhão de pessoas. O foco aqui não é a perfeição da gramática, mas sim a conexão da mensagem. É sobre ser entendido e não sobre estar gramaticalmente correto. E como isso funciona na prática? São 3 pilares bem simples, mas muito poderosos, que podem transformar a comunicação. São eles: o filtro de alta frequência, a acomodação estratégica e o princípio Let It Pass. Vamos ver cada um deles. O primeiro pilar é o filtro de alta frequência. Isso é sobre vocabulário. É preciso esquecer aquelas listas infinitas de palavras. A verdade é que umas 2 a 3 mil palavras compõem quase 90% de qualquer conversa de negócios.
O segredo é focar nelas. Dominar o essencial é dominar a comunicação. Olha só a diferença na prática. Em vez de dizer ascertain the feasibility, dá para dizer simplesmente discover if it is possible. Em vez de streamline, é só dizer make it simple. A mensagem é a mesma, mas a clareza, a clareza é infinitamente maior. É mais simples? Sim. É mais eficaz? Com toda a certeza. Clareza é poder. O segundo pilar é a acomodação, que nada mais é do que falar mais devagar, usar palavras mais simples, é sobre se adaptar a quem está ouvindo. E o terceiro é o let it pass. Se um colega comete um pequeno erro de gramática que não muda o sentido, deixa passar. O importante é a mensagem e o objetivo final, não a perfeição. E agora, a parte mais importante de tudo. Como é que isso se transforma em resultado de verdade? Porque no final do dia é isso que importa, certo? Fechar o negócio, bater a meta, construir relacionamentos que duram. No inglês para negócios, só existem 2 objetivos reais. O primeiro, realizar o trabalho, o famoso get the job done. O segundo, criar um bom relacionamento, create rapport. Simples assim. A gramática perfeita não está na lista, não é uma prioridade para gerar resultados. E para fechar, tem uma frase do Jimmy Mello que é um verdadeiro soco no estômago no bom sentido. Ele diz que, se uma pessoa não consegue simplificar sua mensagem para o nível B1, o problema é de quem fala, não de quem ouve. Forte, né? A responsabilidade pela clareza é sempre de quem comunica. E agora a questão final fica no ar. Será que não é hora de abandonar essa busca, muitas vezes inútil, pelo inglês perfeito e começar a falar a língua dos resultados? A língua que fecha negócios e que cria conexões de verdade? A escolha por uma comunicação mais estratégica, bom, ela pode começar agora.